Lucas Portela, tudo bem? Como é que você tá? Tá me ouvindo bem, Lucas? Tudo bem, só a luz que tá um pouco alta aqui, né? Sua luz está bem forte aí no seu rosto mesmo, né? Tô vendo aqui. Maravilha. Pessoal, vocês estão nos ouvindo bem aqui? Aquelas pessoas que estão entrando agora, estão ouvindo bem? Gustavo aqui, estamos acenando aqui pro pessoal da live. Estão nos ouvindo? Alguns já se identificaram de onde são, de onde estão falando. Gente aí de Ponta Grossa, Campo Grande, Cuiabá, Presidente Prudente, ok? Bastante gente aí. Lucas também aqui. Já nós começamos aqui. Só estou pedindo aí pro pessoal dizer se estão nos ouvindo bem. Estão nos ouvindo, pessoal? Estão nos ouvindo? Fala alguma coisa aí, Lucas, para... Estão escutando bem, né? Está escutando bem? Maravilha. Maiara Pagani daqui. Zeca de Fátima do Sul. Opa, beleza. Se puderem ir se identificando aí, ó. Quem não se identificou ainda, Bahia, maravilha. Tá certo. Florianópolis, Sandra. Ó, que legal. Muito bom. Tá joia. Elton Ramos. Lá, nosso querido amigo de Campo Grande. Ok? Bom, já nós vamos começar o nosso conteúdo aqui. Nós bolamos uma live aqui de perguntas e respostas. O Lucas colocou ali no canal dele, ali, Direito Criminal, a respeito de dúvidas, perguntas que tinham a respeito do Tribunal do Júri. Opa, Pucarana, Paraná, estava em Maringá aí semana passada. Portugal, Pernambuco. Ah, que coisa legal. Beleza. Né? Imagem estática. Qual imagem? Patrocínio Minas Gerais. A minha imagem está estática aí ou está bem, Lucas? Para mim está travando um pouco, doutor, mas o áudio está bem. A minha está travando? Ai, o que será que está acontecendo? Mas o áudio está bem. Opa, caiu aqui. Deixa eu tentar voltar. Deixa aberta a porta, que acho que está travando a imagem. Tá bom? Vamos ver aqui. Deixa eu tentar ver se... Melhorou? Não. Ou tá travando ainda? Não? Uai, o que está acontecendo? Ainda está estático. Deixa eu ver que rede de Wi-Fi eu pego aqui. Ué, alguém está falando que a imagem está ótima aí. Tiago, lá do Vale do Paraíba, de São Paulo, Tiago da Dome. Não estou te ouvindo, Lucas. Vamos começar então, eu falei. Vamos começar? Você está me ouvindo bem? Agora? Estou ouvindo. Então tá certo. Bom, nós fizemos, como eu havia conversado aqui, né, uma live aí pensamos numa live de perguntas e respostas, mas eu quero me apresentar para aquelas pessoas que seguem o Lucas e porventura não me seguem, né? Eu me chamo Felipe Azuma, sou advogado aqui na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, já aí com 20 anos aí de formado, com um pouco mais de tempo de caminhada no júri, porque eu fiz júri enquanto acadêmico, ainda acompanhando meu pai, professor universitário aqui já há 17 anos aí de magistério, ok? Lucas, se apresenta aí para nós aí, por favor, rapidamente. Saudações a todos, aos seguidores do Dr. Azuma, aos meus seguidores também. Meu nome é Lucas Portela, eu sou acadêmico ainda do último período do curso de Direito da Universidade Estadual aqui de Mato Grosso do Sul. Quase um egresso, né? Falta bem pouco. E eu mantenho esse perfil jurídico, né? Esse perfil de conteúdo aí há 3 anos já. Eu iniciei ele em 2017 e desde então eu venho compartilhando conteúdo aí, principalmente criminal, para auxiliar advogados, concurseiros, estudantes e a qualquer pessoa que se interesse pelo assunto. Ok, maravilha. Lucas, bom, vamos lá. Você coletou aí algumas perguntas, algumas respostas não vira aqui, né? Sobre a questão do júri aí. O que você peneirou aí pra gente? Até pegar o CPP aqui para ficar do lado, caso seja necessário. Vai lá. Então, vou dar uma filtrada, né? Não vou pela ordem, para a gente ter uma introdução também e já ir ajudando algumas pessoas. Então, a primeira pergunta que eu separei... Só um parênteses, Lucas. Se você tiver com alguma pergunta, pessoal, você pode clicar o dedo na interrogaçãozinha ali, coloca que a gente vai olhar e aí a gente vai responder aqui também.
tá bom? Já vou pedir para você aí colocar compartilhar a live, colocar o aviãozinho, colocar o dedo no coraçãozinho ali, que aí a live aparece para mais pessoas. Vamos lá. Então, a primeira pergunta que me fizeram foi para dar uma dica de atuação e de preparação para quem é advogado iniciante, né? Então, eu deduzi que a pessoa nunca fez um júri e ela pediu dicas para como se preparar para esse momento e dicas também da atuação em plenário. Ok. Bom, essa é uma pergunta muito frequente, né? Quando a gente conversa com acadêmicos, conversa com profissionais recém-formados. Como se preparar para o tribunal do júri? Seria muito simples eu chegar aqui e falar, estudem tudo. Isso é muito genérico, muito amplo, não responderia nada para quase ninguém. Aliás, responderia tudo para todos, mas não responderia especificamente para o nosso objeto aqui. Bom, primeiro você tem que saber o seguinte, você, em qual fase do processo do júri você entrou? Porque o processo do júri ele tem ali basicamente 3 fases, né? Uma primeira, que é a fase do inquérito, que ainda não é o processo propriamente dito, tecnicamente falando. E aí tem a primeira fase, a chamada fase do Judicium Accusationis, e a segunda fase, que é a fase do Judicium Causa, que já é a fase do plenário. Eu imagino que a pessoa que fez essa pergunta, Lucas, fez imaginando da preparação para o plenário, né? Que é a fase ali onde a gente costuma dizer aqui no Mato Grosso do Sul, é onde a onça bebe água, ok? É onde o bicho pega, tá bom? E essa preparação para o plenário, a primeira coisa que eu acredito que você precisa fazer, eu vou dar algumas dicas aqui do que eu faço. Eu leio o processo de capa a capa, óbvio, beleza, isso é óbvio. Mas eu leio o processo de capa a capa sem começar a marcar pelo menos umas 2 vezes, entendeu? Porque se eu ler e já começar a marcar, eu já começo a predeterminar a minha mente, a focar a minha mente para alguns pontos ali específicos, ok? E aí depois pode acontecer de eu acabar por fechar meus olhos, fechar meu olhar para alguns outros pontos importantes do processo. E depois eu vou marcando, tá? É importante que você faça um link entre as páginas do processo. Por quê? Não raras vezes as testemunhas, elas já prestaram depoimento na fase de inquérito, depois na primeira fase perante o juiz, e aí elas vão prestar o depoimento, ali em plenário do júri, ok? Só que o que acontece? O que é importante você saber? É importante que você manuseie rápido os autos. Então faça um índice ali, testemunha Lucas Portela, falou no IP as páginas 20, lá na fase judicial as páginas 750, para que você saiba ali manusear rápido. Segunda dica de preparação para o júri, tá? É importantíssimo isso aqui, algumas pessoas acabam sonegando isso. É importante que você vá no local dos fatos, que você faça a chamada localística. Gente, isso aqui é dica prática, ok? Gente, isso aqui é uma dica assim que vale ouro. Por quê? Muitas vezes você indo no local dos fatos, você vai observar, você vai enxergar o cenário, né, que o réu vivenciou, que a vítima viu, que as testemunhas viram. Eu já tive um júri, por exemplo, tá, onde eu observei que o que a testemunha estava falando, em razão do local onde ela estava e do local onde foram os fatos, e do horário em que o crime teria acontecido, era impossível ela ter afirmado aquilo com riqueza de detalhes. Por quê? Porque onde ela estava contra o sol. E era 3 horas da tarde, ou seja, o sol estava batendo diretamente no olhar dela. Ok? Então ela não teria como ter afirmado tudo que ela afirmou com riqueza de detalhes. Então isso conta muito ponto. Você ia fazer alguma pergunta, Lucas? Oi? Você ia fazer alguma pergunta? Parecia que você ia fazer importante essa defesa, né? Com a luz do sol, etc. Achei interessante. Olha só, outra dica importante ali também, tá? De se preparar para o plenário. O Sun Tzu, lá na Arte da Guerra, ela fala que ele dizia, né, que aquela pessoa que vai para a guerra, ela tem que conhecer seu adversário. Então, é importante que você, se você é advogado, que você vá assistir a alguns plenários do promotor,
que você vai, enfrentar ali no plenário do júri. Por quê? Porque existem alguns argumentos que às vezes são repetidos, algumas técnicas que são batidas que ele sempre utiliza, e você com isso já vai se preparar, você já vai preparado para o que o promotor possa ou não estar falando. Possa estar não falando, não. Vir a falar, vir a utilizar. E existe, todo tribuno tem isso. O que já é de praxe do promotor, né? Todo tribuno tem algumas histórias que eles contam sempre, tem algumas comparações que eles utilizam sempre. Então é bom você já se preparar para isso. Alguns apartes, da forma como a parte A, ok? Vou passar aqui 4 dicas aqui. Outra dica importante a respeito da preparação. Você, para o júri, você precisa conhecer quem será o seu juiz. Quem é o seu juiz no júri? O jurado. São 7 juízes. Ok? Então, as redes sociais estão aí. Você pode, né, entrar nas redes sociais dos jurados. Olhar o Twitter. Né? No Twitter diz que a pessoa se revela até muito mais do que no Facebook e no Instagram. Ali ela está do nada, ela coloca um pensamento dela ali. Você pode entrar no Instagram dela, pode entrar no Facebook dela. Por quê? A depender do júri que você for fazer, um determinado perfil de jurados pode ser melhor para a defesa ou para a acusação, dependendo do polo em que você está atuando. Então você pode recusar até 3 jurados no júri, imotivadamente. E eu costumo dizer que o pior resultado que tem para o tribuno, para o advogado do júri, é perder um júri por 4-3. Porque quando você perde, Lucas, um júri por 4-3, você quer bater a cabeça na quina da mesa. Porque 4-3, se um desses jurados aqui que votou pela condenação votasse pela absolvição, você reverteria, absolvido por 4-3. E isso é uma desgraça. Então, estudar o júri é importantíssimo. E aí, é claro, se preparar um bom discurso, etc. e tal, isso faz parte também. Mas aqui nós não teremos tempo para nós discorrermos só sobre o discurso. Vamos lá, Lucas. Eu vou pegar esse gancho, então, do discurso, porque me fizeram uma pergunta bem parecida. E eu compreendi que o seguidor que me enviou essa pergunta, ele queria compreender assim. Ele pergunta se é melhor fazer teatro, entre aspas, ou ser mais técnico. Então, o que eu deduzo dessa pergunta? Se aquela atuação, acho que mais antigamente era mais recorrente a gente encontrar tribunos que faziam uma atuação assim, teatral, que utilizava de discurso, enfim, vários elementos, ou se é melhor você ser mais contido, ser mais técnico, não precisar elevar muita voz. Acho que é nesse sentido que esse seguidor quer sanar essa dúvida. Vamos lá. Olha só, o teatro, e aí eu não vou chamar o teatro, eu vou chamar de arte. Tá? O que é arte? O conceito de arte. Arte é a exposição do belo. A oratória, tá, faz parte, é um elemento essencial ali do tribuno e do júri. Ok? Então, cada caso tem o seu tom. Né? Então, vamos lá. Se você tem um júri que a prova é extremamente científica, técnica, talvez o teatro, eu vou utilizar esse termo, a arte, ele não caiba totalmente. Agora, imagine um caso, vou pegar um exemplo do direito penal clássico, do pai que matou o estuprador da filha. Tem como você fazer um júri desse só tecnicamente? Não tem. Quer dizer, até tem. Mas a probabilidade de você não ter o sucesso numa situação dessa, de você não ter um bom resultado, é grande, e aí por conta disso. Tá? Então, tudo, Lucas, tem que ser com o que os romanos chamavam com grano salis, com grão de sal, com tempero certo. Né? Se você salgar demais a carne, fica ruim. Se você colocar sal de menos na carne, também não fica boa. Então, com grano salis, com o tempero certo. Ok? A cada caso, a sua forma de atuação. Ah, mas eu vou utilizar aqui do termo da dramatização, eu posso utilizar do termo da dramatização, ok? Da oratória, mas eu não posso ficar ali um orador que todo mundo percebe que o cara ele está encenando. Não, a oratória ela tem que surgir ali, essa forma emocionada de falar, mas tem que ser sincera. Porque quem está assistindo percebe.
aquela pessoa que está encenando simplesmente por encenar e não está sendo sincero nas suas palavras. Não sei se respondi aí a pergunta, não sei se você teria algum questionamento, se fica à vontade também, para além das perguntas ali que você fizer, que fizeram. E se alguém que está assistindo aí, pessoal, coloca o dedo ali na interrogação, manda ali que a gente vai vendo aqui também. Ou pode mandar nos comentários que eu estou observando todos também. Pode mandar nos comentários, então, que o Lucas está aí. Vou fazer uma pergunta, então, minha, mais ou menos nessa linha, mas acredito que a resposta seja depende também, né? A clássica resposta. Mas eu gostaria de saber do senhor, ou pela atuação de outros tribunos, se vocês têm o costume de sempre fazer a réplica, né? Ali depois do Ministério Público falar, se vocês têm esse costume de falar depois do Ministério Público pela segunda vez, né? Fazer a tréplica ali. A tréplica. Lucas, pergunto pode isso. falar. Geralmente demoram, né? Depender do caso aí. E assim, se a defesa volta, talvez fica muito longo e etc. Ou o próprio Ministério Público, né? Vamos lá. Eu vou te devolver quase com uma pergunta, né? Imagina você sentado no banco dos réus e o Ministério Público vem à réplica e fala por 45 minutos. Ele tem até 1 hora para falar, em regra. E se o seu advogado não for à tréplica, o que você vai pensar? Você vai pensar, meu Deus do céu, meu advogado está negligente. E pior ainda se vira um júri, se vira um resultado negativo. Eu sei de um caso, né, do Paulo José da Costa Júnior, que era professor da USP, em que em um júri ele utilizou a cartada final dele ali para o final dos debates. Ele deixou ali a carta na manga mesmo, no zap, para quem joga truco, sabe do que eu estou falando, né, para o final dos debates. E aí o promotor teve que vir à réplica. Só que o promotor veio lá todo embananado. E se perdeu. Ele não conseguiu rebater aquela cartada final do Paulo José da Costa Júnior. O que acontece? Quando o juiz abriu a palavra para a defesa, falou com a palavra defesa, a defesa olhou, né, de uma forma assim bem soberba, bem irônica, olhou e falou: excelência, a defesa não vai utilizar o direito à tréplica porque o Ministério Público não conseguiu rebater os nossos argumentos. Ponto, acabou. E o réu foi absolvido. Ok? Agora eu fico pensando e se o réu é condenado? Ele vai querer matar o advogado dele ali no plenário. Por isso, nem todos têm essa coragem de fazer o que o Paulo José da Costa Júnior fez. Eles vão à réplica, à tréplica, se tiver réplica, vão à tréplica, né? Até porque o advogado tem que exaurir, tem que esgotar. Entendi. Era uma dúvida que eu tinha, mas eu imaginei que a maioria fizesse isso mesmo, né? Até porque assim, é claro, você tenta não ser muito longo, para não cansar demais os jurados, mas você também não pode correr o risco de falar de menos e deixar alguma coisa para trás, porque você depois não vai ter outra oportunidade, né? Vamos para a próxima pergunta, então. Vamos lá. Já colocaram aqui nas interrogações também, depois eu coloco aqui. Mais ou menos, então, quase pegando o gancho aqui, estou sendo... sobre atuação conjunta, né, em parceria com outro advogado. Perguntaram se é melhor dividir o tempo de fala, metade para cada, ou se é melhor fazer a exposição ali, a sustentação oral, primeiro um, depois o outro, nessa alternância. Paralelamente. Eu confesso que eu nunca fiz esta sustentação em plenário paralelamente. Assim, quando um fala, outro fala, e eu confesso que eu também não gosto disso, que parece, para mim, parece um jogral, aquela coisa assim, né, fala batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, né, e aí vem lá e fica trocando. Eu não gosto. E isso, eu tenho que ter uma afinidade muito grande entre os tribunos que vão fazer isso. Eu tenho colegas que fizeram, né, que eu gosto até do trabalho deles, que eu já vi fazendo isso. Eu prefiro, e até por estudo mesmo de técnica de oratória, que o seu discurso tenha início, meio e fim, ok? Pode acontecer de você começar a falar ali 15, 20 minutos, eu já vi isso acontecer, abre a palavra para outro, depois o que iniciou, o que fez a abertura, volta para encerrar. E aí isso aí eu já fiz, ok? Mas essa questão de falar alternadamente, assim, eu não gosto, eu acho, porque ficam dois advogados em pé ali na frente dos jurados, de repente, o que está falando, o que está quieto,
que está sem utilizar a palavra acaba tomando a atenção daquele advogado que está falando, né? Então, eu acho que pode ser prejudicial. Mas confesso que nunca fiz e não tenho, assim, na minha experiência, o porquê fazer isso. Tá bom? O senhor quer colocar a pergunta que mandaram? Deixa eu colocar aqui para privilegiar aqueles que estão no ar aqui, né? Deixa eu colocar aqui. A pergunta que está no ar aqui, tá? Do Tiago da Domi. Levar testemunhas de defesa em plenário apenas para repetir o que já foi dito, que já foi falado no inquérito ou em juízo. Vale a pena ou não vale? Boa pergunta, Tiago. Olha só, pessoal. Você vai precisar analisar algo muito importante da testemunha. Se essa testemunha, principalmente em juízo, ela foi convincente, ela foi segura, ela demonstrou sinceridade e o que ela falou, óbvio, né, vem a calhar com a sua tese, leve essa testemunha para o plenário. Ok? Por quê? Porque os jurados vão assistir e vão ver ela falando. Ok? Agora, se essa testemunha ela titubeou, ela gaguejou, entendeu? Por mais que seja verdade o que ela esteja falando, talvez não valha a pena levar ela para o plenário. Porque lembre sempre o seguinte, quem está respondendo a pergunta é profissional. Não é profissional, minto. Agora, quem está fazendo a pergunta é profissional. E tem todo o ambiente ali no júri que eleva a uma potência maior o nervosismo da pessoa que está ali testemunhando. Tem um promotor, tem o juiz, tem os jurados, tem o advogado, tem uma plateia ali, tem familiar da vítima, familiar do réu assistindo. Então, é natural que haja o nervosismo. É natural que essas pessoas acabem por ficar nervosas e acabem titubeando ali em alguma situação dessa. Ok? Tem mais uma aqui que o Thiago também colocou aqui. Vamos lá. Com relação às testemunhas, ponto de vista da defesa, é importante levar uma testemunha para o plenário. Opa, já quase que emendou aqui naquilo que eu acabei por responder. Ok? Sim, se ela for importante para a defesa, leve. E preste atenção nas testemunhas que a parte contrária arrolou. Se o Ministério Público, né, você está na defesa, a parte contrária arrolou uma testemunha, vá lá e estude muito bem o que ela falou lá no inquérito, estude muito bem o que ela falou lá perante o juiz. Por quê? Porque você já vai saber o que o Ministério Público vai querer extrair, ou que a outra parte vai querer extrair desta testemunha em plenário. Certo? Vamos lá, Lucas. Quais outras perguntas? Pessoal, ó, se tiver pergunta, coloca aí, a gente vai respondendo, tá bom? Coloca o dedo no coraçãozinho aí para compartilhar a live para mais pessoas, tá joia? No aviãozinho também. Eu vou emendar aqui duas perguntas, né? Perguntaram sobre anulamento da sessão ali do júri por causa da plateia, por causa das pessoas que estão assistindo. E daí perguntaram também sobre aquele caso que teve em Mato Grosso do Sul, que houve realmente o cancelamento ali do júri. Aconteceu em Campo Grande, recentemente, acho que na semana retrasada, no dia 20 e pouco de setembro. E houve a anulação do júri porque o réu entrou escoltado, né, muito bem escoltado, e utilizando o uniforme carcerário. Que uniforme lá evidente. Então, essa interferência da plateia, até que ponto vai, e se alguma manifestação da plateia enseja, de fato, a anulação do júri. Acredito que é mais ou menos. Bom, vamos lá. Eu nunca vi um caso, tá certo, de se contratar, de se anular um júri por conta da manifestação da plateia. Tá? Eu já vi casos em que a defesa fez isso constar, ok? Mas isso não prosperou, tá? Agora, é claro, a depender de como for essa manifestação, a defesa tem que sim colocar isso, tá? Fazer constar isso em ata e dizer que isso influiu no ânimo dos jurados. Só que o que acontece?
pode ser alegado que isso seria um caso, um caso de desaforamento. Então, a defesa teria que ter visto isso antes. Opa, estou vendo uns alunos aqui do curso nosso lá do Masterclass do Júri, o doutor Adilson São Paulo, Jader do Rio Grande do Sul. Poxa, um abraço aí para vocês. O Leandro também, lá de Goiás, estava ali também. O Bessa, Leandro Bessa, também vi agora há pouco. Mas vamos lá. Aquele caso onde o juiz determinou que o júri fosse adiado porque o réu chegou algemado, né, e chegou com o uniforme de presidiário, por mais que o povo, né, leigo, falar, mas que absurdo isso, etc e tal, né? Olha, não foi absurdo nenhum. Na verdade, o juiz fez o correto. Porque o jurado, ele naturalmente ele já traz um estigma às pessoas no imaginário geral do preso, né? De que o preso é bandido, de que o preso está errado. Então, se o cara chega lá com aquele uniforme laranjado, algemado, o que que acontece? E o jurado verifica e vê isso, ele já tem uma pré-concepção negativa. Tem uma tribuna lá do Rio de Janeiro, a Flávia Frois, ela advoga lá para muitas pessoas que estão presas, e ela pede, justamente para evitar isso, que os réus sejam interrogados. Ela advoga lá para facções, etc. e tal, que os réus sejam interrogados do presídio, justo para evitar do jurado chegar e ver. Porque quando eles vão ser julgados ao vivo lá em plenário, vão lá presencialmente em plenário, eles chegam com um aparato de helicóptero, com policial, né, com touca ninja, com escopeta na frente do jurado. O jurado fala, meu Deus do céu, né? Então ela prefere que eles sejam ouvidos por lá mesmo, ok? Lucas, fizeram acho que 2 perguntas aí e já colocaram 2 perguntas aqui para mim também. Se você quiser olhar, e aí a gente vai fazendo aqui. Estou com a pergunta da Leda. Ela perguntou, arrolar o perito ou contratar um assistente técnico? Leda, se o perito que ele falou foi bom para a sua tese, se o laudo foi bom, arrola o perito, tá? Para ele ser ouvido em plenário. Agora, se o que ele falou não é bom e você tem... claro, aí você vai conversar com o assistente técnico antes. Se o que o perito falou ali há embasamento científico para questionar, então peça o laudo do assistente técnico, o parecer do assistente técnico, junte nos autos e leve o assistente técnico para o plenário. Eu tenho um júri aqui que vão marcar ainda nem está pronunciado, de caso de dolo eventual, que eu vou fazer isso. Eu vou levar o assistente técnico para o plenário. Ok? Outra pergunta aí, Lucas. O Adilson perguntou, e quando temos testemunha protegida e o réu sabe quem é? Quando tem testemunha protegida... E o réu sabe quem é a testemunha. E o réu sabe quem é a testemunha. Bom, primeiro, você tem que orientar seu cliente a não ir atrás dessa testemunha de forma nenhuma, senão pode sair prisão, não é? Se estiver preso, isso vai constar ali em ata e a acusação vai fazer isso chegar aos ouvidos dos jurados e com razão na sua argumentação, ok? Então, se o réu sabe quem o que você pode fazer é coletar informações do réu do que essa testemunha pode ou não saber para, no momento da arguição, você arguir devidamente a testemunha. Eu vou colocar... Tem mais perguntas aí que você anotou, Lucas? 7 não, pode pôr aqui. Então eu vou colocar aqui outras 2 que fizeram aqui. Vamos lá. Prejudicar o réu no sentido de os mesmos já conhecerem a linha de pensamento do promotor. Não entendi. Josi, né, que deixou aqui. Você entendeu, Lucas, a pergunta? Pode colocar no chat aqui, Josi, que a gente tenta prejudicar o réu no sentido de os mesmos já conhecerem a linha do pensamento do promotor. Não entendi. Coloca aqui no chat, Josi, que a gente responde aqui nos comentários, tá bom? Vou aqui para outro também. Já vi casos onde o corpo de jurado se repete. Isso não pode vir a prejudicar o réu? Opa! Bom, agora eu entendi a pergunta. Josi também. Olha só.
Quando o corpo de jurados se repete, você tem uma coisa que você precisa fazer. É ir ou pegar a ata dos julgamentos e ver quem são esses jurados, quais repetiram. E ver, e tentar, aí é uma tabelinha aí mesmo que você vai ter que fazer. E ver, ok? Quais júris ou desses onde eles participaram tiveram mais condenação ou mais absolução. Porque se você pegou lá 6 jurados que repetiram em 4 julgamentos, e desses 4 julgamentos tiveram 3 condenações, opa, já acende a lanterninha aí que esse jurado, boa parte desses jurados aí tem uma tendência para condenar. E aí você vai utilizar isso no momento das recusas, ok? Novamente eu volto a repetir, estudar os jurados é importantíssimo. Se o seu júri não é o primeiro da pauta, é o quarto, quinto da pauta, vá assistir os outros júris ali antes, no momento anterior, que você vai escutar os jurados conversando. Numa dessa, você escuta o jurado falando, eu vou ferrar todo mundo mesmo, tô aqui, eu não queria estar aqui de jeito nenhum, tinha que estar trabalhando e me fizeram vir pro júri. Não aceita esse jurado. Tá bom? Porque ele tem como descontar. E quem ele vai descontar vai ser no seu cliente. Não vai ser no promotor, não vai ser no juiz, tá? Vai ser no réu. Tá bom? Vai lá, Lucas. O próprio jurado faz um esforço já para não participar da sessão, né? Tem jurados que fazem isso, né? Que não querem, né, participar de jeito nenhum. Eu já vi um caso aqui, eu já fui jurado, né, aqui na comarca, da minha comarca, e depois das recusas, o juiz chamou uma senhora e ela já se levantou assim, na defensiva, já falando que ela tinha passado no posto de saúde um pouquinho antes, que ela estava sentindo muita tontura e etc. E daí o juiz estava tentando explicar para ela que ela tinha que participar, né, que não tinha mais nenhuma recusa. Daí ele perguntou, tem atestado? Está com atestado aí? E ela falou, não. Assim, não conseguiu, mas ela já se levantou nessa postura de, por favor, não me escolhe, por favor, eu não quero ficar aí. Então, acontece, né? Infelizmente acontece. Mas vamos lá, quais outras perguntas colocaram aí para você nos stories aí, Lucas? Perguntaram uma sobre honorários, não sei se o senhor vai querer falar, mas acho que é uma dica para atuação voltada somente em plenário, né? Que existem advogados criminalistas que atuam somente na sessão do júri mesmo, né? Ali no plenário. E acho que perguntaram como fazer um honorário em cima disso, como trabalhar esse tipo de coisa. Ok. Bom, vamos falar um pouquinho de honorários. Então, mais para frente, pessoal, quero fazer uma live só sobre honorários, tá? Bom, primeiro parâmetro de honorários, jamais fuja do mínimo da tabela da OAB, ok? A tabela da OAB tem um mínimo ali para atuação só em plenário, então não fuja deste mínimo, porque quando a pessoa faz isso, ela acaba advogando contra a própria classe. E aí ocorre a chamada prostituição da profissão. Isso é ruim, a classe sai perdendo como um todo. Segundo critério, tá? Para você precificar os seus honorários. Você tem que trabalhar contente. Então tá bom, nós temos o piso da tabela da OAB. Quanto acima disso, com o piso eu já trabalharia contente, feliz? Ok? Trabalharia. Opa, é um bom indicativo. Não trabalharia. Com quanto eu trabalharia? O piso é 20 mil. Eu trabalharia com 30? Trabalharia. Então parta daí. Ok? Terceira orientação, pessoal, a respeito dos honorários, tá? É o seguinte, você tem que analisar a complexidade da causa. E quanto isso vai te tomar de tempo, não lá do plenário, mas fora do plenário para você estudar, para você se preparar, ok? Eu tive causas, Lucas, né, que eu me fechei no escritório ali por 1 semana e meia. Fechei e falei, não atendo mais nada, eu vou me dedicar a isso aqui, era júri complexo, ok? Então, eu tenho que ser bem remunerado para isso, porque eu estou deixando de fazer outras coisas, ou eu estou ocupando a minha equipe com outras coisas, ok? É claro, tem júris mais simples que você, com a experiência, você já tira as coisas ali de mais de letra, mas exige uma preparação de pelo menos um bom júri aí de pelo menos 2 dias, um júri simples, ok? Com afinco ali, com dedicação. Então, saiba dosar isso. Tabela da OAB, se você vai trabalhar contente, e a complexidade da causa, eu acho que seriam aí bons parâmetros.
Vamos lá? Não sei se o Adilson perguntou para mim se quando eu fui jurado eu absolvi ou condenei o réu. Acredito que seja para mim. Eu exerci a função por 2 vezes, e na primeira eu absolvi e na outra eu condenei. Ah, O é? caso é complexo para explicar aqui, mas um envolvia uma tentativa, né? E nessa tentativa foi que eu absolvi, que o cara só tinha dado uma facada, ele podia prosseguir, mas não prosseguiu. E daí eu entendi por bem lá naquele momento absolver. O doutor Adilson quebrou o sigilo dos veredictos agora aqui, né? Na live, ao vivo. Né? O Fábio Guilherme perguntou sobre uma interceptação telefônica, né? Acredito eu que aconteceu com ele. Ele falou assim que em trecho de interceptação telefônica, um corréu me acusou inveridicamente de ter proposto um conluio para inocentar a minha cliente. O que fazer para que não haja prejuízo para a cliente nesse caso? Como que ele deve se precaver? Bom, não conheço a causa, né, com detalhes. Um corréu acusou o Fábio, que é advogado, de conluio, é isso? Eu até vou passar o dedo aqui para ler também aqui com calma aqui. Acusaram veridicamente de ter proposto conluio para inocentar minha cliente. Tá? O que fazer para que não haja prejuízo para a minha cliente? Como se precaver? Bom, eu não conheço o Guilherme, Fábio, né? Fábio Guilherme, afim com detalhes aqui a causa para te dar, vamos dizer, maiores orientações ou detalhes. E até como envolve uma questão sua aí, pessoal, se você quiser me mandar um direct depois, com mais detalhes, se você sentir à vontade para isso, como você expôs aqui na live, tá certo? Você fica à vontade para isso. Agora, precaver tem que tomar muito cuidado com o telefone, né? Só que aí, pelo que eu vi, não era o telefone do próprio colega, era o telefone de um dos corréus falando isso, ok? E aí fica uma prova muito difícil, porque é de uma pessoa falando com outra, né, de um corréu falando com outro, de um terceiro que não estava ali para se defender, ok? Mas se quiser me mandar um direct aí, fica à vontade, a gente pode tratar disso aqui até de uma forma mais pessoalizada. Vamos lá. Uma pergunta mais técnica, né? Também durante a aí do júri falaram assim: o Ministério Público não juntou documentos nos autos e no dia do julgamento apresentou isso aos jurados, né? Acredito que seja isso. Uhum. Sim. Acredito que o caso foi que o Ministério Público mostrou aos jurados um documento que não havia juntado aos autos. Bom, vamos lá. O Ministério Público, ele e as partes no júri, eles têm um tempo, está lá no artigo 479 do CPP, para juntar os documentos antes da sessão e ao prazo de 3 dias. 3 dias antes da sessão, contados de trás para frente, é o prazo que se tem para juntar esses documentos. Ok? Bom, vamos lá. Se o Ministério Público apresentou isso, você pede para constar em ato, você pede pela ordem, excelência, pela ordem, conforme o artigo 479, isso não é possível, é vedado, porque este é um documento que não foi juntado com um prazo legal de antecedência. E aí o que você pode fazer também? Se ele já mostrou, você pode pedir que o conselho de sentença seja dissolvido, ok? Que o conselho de sentença seja dissolvido porque foi mostrado uma prova aos jurados que não foi juntada no tempo certo. O juiz pode ser que ele indefira o seu pedido de dissolução do conselho de sentença, mas faça constar em ata. Por quê? Se o resultado não for favorável a você, o que você faz, então? Você vai lá na apelação, tá? Vai fazer a apelação com base no artigo 593, inciso 3, a linha A do Código de Processo Penal, que fala: caberá a apelação das decisões do Tribunal do Júri, a linha A, quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia, ok? E aí você vai, tá? Você vai vai utilizar desse fato como uma preliminar no seu recurso de apelação. Vai ser uma preliminar no seu recurso de apelação, dizendo que houve uma nulidade, que constou em ata e que isso causou prejuízo porque influenciou diretamente na cabeça dos jurados,
Só que você não tem como mostrar isso, porque no júri vige aquele princípio, né, da íntima convicção. O jurado não precisa fundamentar. Tudo bem? E aí a importância, né, de conhecer o processo na íntegra, porque se você não sabe que aquele documento não está juntado, você não vai impugnar ali na hora, né? Exatamente. Né? De repente a pessoa está mostrando algo que não foi juntado no tempo devido. Ok? Se você não conhece o processo, vai passar batido. Próxima, Lucas. Mais uma pergunta técnica e fala assim, julgamento contrário à prova dos autos e o TJ manteve a condenação. O que eu faço? Olha, se o julgamento foi contrário à prova dos autos e o TJ manteve a condenação, em tese não há muito o que fazer. Vamos lá. Se o julgamento foi por maioria, cabe então embargos infringentes. Ok? Se o julgamento foi por maioria, cabe embargos infringentes. Se o julgamento não foi por maioria, mas foi unânime, não há recurso ordinário mais a fazer. Só um embargo de declaração para, eventualmente, algum pré-questionamento. Agora, qual é o problema? Você tem, então, um recurso especial ou um recurso extraordinário. Só que o recurso especial e o recurso extraordinário, eles não revolvem, eles não tratam de matéria de fato, e só de questão de direito. Né? Existem súmulas do STJ, do STF, súmula 9, salvo engano, do STJ, que proíbe que se trate de matéria de fato no recurso, no recurso especial. Ok? Então sobra muito pouco. Então só vão sobrar as questões técnicas. Quais questões? De uma nulidade, por exemplo, que aí você pode subir em recurso especial ou em recurso extraordinário. Mas da matéria mesmo, do julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, isso vai tocar a questão de provas. E não vai ter como revolver isso em instância superior. Esse eu não sabia também, bem interessante. Então, em resumo, quase que a resposta é chora, né? Se isso acontecer. Tem pergunta aí na caixinha? Não, aqui não tem mais perguntas não, Lucas. Aliás, eu acho que o Adilson colocou aqui. Não sei se ele colocou pergunta. No meu primeiro júri, do dia 1º, o MP disse que ia me processar por questionar o MP de não instaurar falso testemunho na testemunha de acusação. Olha, doutora Adilson, muitas vezes, infelizmente, você encontra essa postura, né, de coerção, de coação, de uma ameaça nesse sentido, mas o advogado não tem que temer. O advogado, enquanto ele está usando a palavra ali, ok? Ele não pode ser processado por injúria, calúnia, por difamação. Por calúnia pode, é claro, mas por difamação, né, em razão do exercício da palavra, ok? O advogado não pode ir para o plenário com a mordaça ou tentando ser amordaçado por esse tipo de ameaça. Se o MP não questionou, não pediu para instaurar falso testemunho com relação à testemunha da acusação que porventura mentiu, na verdade ele prevaricou, porque é dever do Ministério Público nessa situação fazer isso. Vai lá, Lucas. Eu estava enviando para uma colega minha live. Perguntaram se está ocorrendo o júri agora durante a pandemia, se mudou alguma coisa, e acho que perguntaram, o jurado pode se recusar a ir, daí colocaram parentes de saúde. Acredito que pergunta se o jurado pode se recusar a participar do júri, alegando que quer se proteger, algo nesse sentido. Então, olha, o jurado, ele precisa ter o devido atestado e mostrar para o juiz que ele não estará em plena saúde, né, quando for fazer isso, quando for ter o júri, ok? Mas ele precisa do atestado para isso, e aí ele tem uma justificativa para o não comparecimento ou para não poder estar no plenário do júri, tá? E a primeira pergunta qual era mesmo? Se está ocorrendo o júri normalmente agora. Ah, tá, vamos lá. O CNJ, ele editou ali ele fez uma minuta de portaria, né, para que houvesse o júri nesse período de pandemia. Eu até tenho lá no meu canal do YouTube, eu acho que está até no Instagram também, né, 11 motivos para o júri virtual.
A bem da verdade, sejamos claros aqui, não se tratava de um júri 100% virtual. As partes poderiam estar ali presentes, mas o que acontecia nessa minuta do CNJ é que haveria o sorteio dos jurados, os jurados online, ok? O que para uma cidade grande fica muito difícil. Imagina, uma cidade, vou pegar um exemplo extremo, do tamanho de São Paulo, ok? Onde um jurado mora ali a horas de distância do plenário. Ele vai ser sorteado e vai pegar o carro dele ou o ônibus, sair até o plenário, vai demorar 2 horas para chegar até o plenário. E tinha possibilidade nessa minuta desse provimento do CNJ do quê? De sim as partes fazerem a sustentação oral lá do local do seu escritório, do seu gabinete, o que eu não aconselharia nenhum advogado fazer isso, tá? Então, só que agora, como a pandemia, nós já estamos aí, graças a Deus, num período aí de estabilização para diminuir a pandemia, os tribunais eles estão voltando gradativamente, cada qual, né, a seu modo, cada tribunal a seu modo. Vou pegar o exemplo do Mato Grosso do Sul. Aqui no Mato Grosso do Sul, o tribunal editou uma portaria dando uma certa liberdade para as comarcas marcarem, ok? Júris de réu preso. Ah, tá ok na comarca? Tá ok. Baixou a pandemia? Pode. Então pode marcar júri de réu preso. De réu solto, por enquanto, ainda está suspenso. Veio uma pergunta a mais que colocaram aqui. Eu vou abrir aqui, Lucas. Tá? Testemunha sigilosa e anônima. Qual o peso delas num processo tribunal do júri? Da Josi, é um peso horrível. Tá bom? Josi, testemunha sigilosa ou anônima. Por quê? Eu até publiquei no Instagram, né, esses dias atrás, e foi fruto de um inquérito que eu peguei até de um caso de júri, do que acontecia na época da Inquisição. Como que se iniciavam na época da Inquisição espanhola os processos, né, da Inquisição. À noite passava alguém na frente de uma igreja, possivelmente você já viu nos filmes antigos a imagem de um leão, de uma boca de um leão, de uma boca de um monstro ali, né? De um gárgula aberto na frente da igreja. Para que era aquilo? Era para que se colocasse ali, ok? Para que se colocasse ali a denúncia de que alguém estaria cometendo heresia, fazendo bruxaria. E ali se começava um processo de inquisição. Ok? O que você deve fazer nesse tipo de situação? Sempre proteste, se manifeste, se peticione dizendo que você discorda disso. Né? O Pacto de São José da Costa Rica diz que o réu tem direito de saber quem são os seus acusadores. Está lá. Felipe, isso não está na nossa legislação. Está sim. O Supremo já decidiu que os pactos internacionais eles são supralegais. Tem a Constituição no topo da pirâmide e aí vem o pacto, tá? Os pactos internacionais. E depois vem a legislação. E o Pacto de São José da Costa Rica fala que o réu tem direito de saber aqueles que o estão acusando. Então proteste contra isso. Ok? Mandar um abraço para a colega Sani que está assistindo a live. Ah, tá. Não consegue entrar aqui. Beleza. Tem mais uma pergunta aqui. Eu vou colocar aqui, Lucas. Já estamos com 51 minutos de live. Vou colocar mais uma aqui do Tiago. Defesa deve explicar as qualificadoras, mesmo quando a tese for negativa de autoria? Não vai ser contraditório, eu imagino que seja esse aqui, tá? Não vai confundir, é isso aqui que o Tiago colocou, tá? Então vamos lá. Se a sua tese for negativa de autoria e ainda for um homicídio qualificado, vale a pena sim, Tiago, tá? Você, en passant, ou seja, superficialmente, ali no final da sua fala, você bater nas qualificadoras, ok? Fala, senhores jurados, a defesa, o réu nega que foi o autor. E ele não foi o autor mesmo. Mas eu, como defensor, como técnico, eu tenho que explicar para os senhores o seguinte, que essas qualificadoras que são aqui imputadas ao meu cliente,
elas são indevidas, elas são ilegais, por conta disso, disso, disso. Muito embora, né, nós estejamos aqui alegando a tese negativa de autoria, afirma, bate o pé, porque ele não foi, tá? Porque ele não foi o autor destes fatos, eu tenho que tecnicamente explicar para os senhores que essas qualificadoras aqui não cabem, não são devidas conforme a letra da lei. Por quê? Vai que o jurado condena, pode ser que ele tire a qualificadora. Tá certo? Lucas, estamos aí com 53 minutos. Vamos lá. Uma bem rápida, então. Perguntaram se o senhor já conseguiu perdão judicial em algum caso, né? Vamos lá. Eu já aleguei a tese do perdão judicial, tá? Em um caso, mas ela veio uma tese do perdão judicial, da clemência, com outra tese. Na época, na situação ali, foi da inexigibilidade de conduta diversa. E essa é uma técnica, tá, pessoal? Quando você alega o perdão, você utiliza outra tese junto, tá? Porque tem tribunal aí anulando o júri com tese do perdão judicial. Opa, tô vendo o Jorginho aí, pessoa, formou agora. Um abraço, Jorginho. Nosso amigo aí. Olha só, e aí, então, eu consegui, os jurados absolveram, mas eu não tenho como afirmar que foi pelo perdão, porque tinham duas teses. Então pode ser que dois votaram na inexigibilidade, dois votaram no perdão, mas eu imagino que sim, que pelo menos um dos votos ali foi no perdão judicial. Ok? E não sei se vai dar tempo, mas perguntaram qual é o caso mais emblemático que o senhor teve já na sua atuação. Isso aí direto me pergunta em live, né? O pessoal é curioso, né? Eu já tive bastante casos, assim, emblemáticos, né? Eu elegeria aí, né, uns 3, 4 aí interessantes, né? Teve um caso aqui de Dourados, acho que, né, que vocês, quem é daqui acompanhou, que foi daquela morte que teve no cartório, né, de um produtor rural que matou um advogado no cartório, na frente de 12 câmeras, era para não deixar dúvida nenhuma, né? Eu tive um caso de quando eu atuei na defensoria, na defensoria pública, como defensor dativo lá no estado do Paraná, de uma mulher que tinha matado o marido a machadada, também foi bem emblemático, né? Esses dois casos aí com resultado positivo. Eu tive um caso com resultado negativo por 4-3, que foi bem emblemático, que foi da morte da prefeita Dorcelina Folador. Eu era recém-formado, eu fiz o júri com meu pai, né? O júri estava cheio, plenário cheio, 2 promotores, um assistente de acusação, né? E perdemos por 4-3, é o júri que a gente bateu a cabeça ali por conta do jurado. Teve uma jurada que nós ficamos na dúvida entre recusar ou não, e depois nós desconfiamos que ela foi uma das pessoas que condenaram, então aquilo ali dói na alma quando isso acontece, né? Então tem aí, né, alguns casos aí que eu guardo com com aquela chamada memória afetiva, né? A memória afetiva. Vamos lá, Lucas. Cortou. Dá tempo de fazer mais uma ou não? Mais uma dá. Temos 4 minutos aí, rapidinho, a gente tenta responder. Vai lá. O jurado tem direito à cela especial ainda. Ó, lá no capítulo dos Códigos de Processo Penal, que trata das prisões, salvo engano, é lá no artigo 295 do CPP, ele vai dizer assim, quem são as pessoas que têm direito à cela especial? E o exercício não é ter sido jurado, tá? Sem ser sorteado. É o exercício da função de jurado. Ou seja, tem que ter participado do plenário como jurado. Tem que ter votado ali, utilizado a cédula sim ou não. Ok? Neste caso, sim, o exercício da função de jurado dá direito à cédula especial. Dá direito também até em caso de desempate de aprovação de concurso público. É um critério de desempate. Tá? Então, quem é concurseiro aí, fica atento. Vai ter um monte de concurseiro agora querendo ser jurado. Ok? Lucas, estamos aí com 57 minutos. Eu acho que já daria para a gente, né, partir para o encerramento. Eu agradeço aí, né, a sua participação, o convite aí, você ter se disposto a ter colocado seus stories aí, essas dúvidas, né? É uma satisfação estar toda segunda-feira aqui. Acho que é a sua primeira live, né, se eu não me engano.
Primeira live, né? Primeira live, né? Isso aí a gente nunca esquece. Pessoal, ó, quem puder, marca a gente aí, compartilha. Eu vou colocar aqui a live de perguntas e respostas, depois vai para minha linha do tempo aqui, para o meu feed. Depois eu edito e jogo para o YouTube, ok? Tá bom? Olha, um forte abraço, foi um prazer enorme aí. Espero que as pessoas tenham gostado. Fica aí com a palavra, Lucas. Igualmente, eu te agradeço pelo convite, pela oportunidade também. O senhor é uma pessoa que eu acompanhava fazia bastante tempo e é um prazer contribuir e colocar à disposição aí minha página sempre que o senhor precisar para a gente trazer mais conteúdo e ensinar as pessoas ainda mais, né? Agradeço também aos meus amigos aqui, principalmente os acadêmicos da UEMS que acompanharam a live também. E é isso, Opa. foi uma honra. Primeira faculdade que eu lecionei foi a UEMS, hein? Guardo com muito carinho. 2002, 2003. Constitucional e processo penal. Né? Gente, olha, muito obrigado. Valeu aí mesmo, tá joia? Um forte abraço a todos, tá joia? Ó, se alguém puder tirar um print, dá um joia aí, Lucas, né? Se alguém, o pose final, se alguém puder dar um print aí manda pra gente. Manda pro Lucas, manda pra gente. Valeu, Lucas. Um abraço.